Olá, meu nome é Natália Rosa. Seja muito bem-vindo ao canal Praticamente Inofensiva. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu sei que é muito importante para as meninas trans, principalmente, que é a questão da voz. Muitas pessoas me perguntam o que eu fiz com a minha voz, se eu fui fonoaudióloga, como é que foi esse processo, que dicas que eu posso dar para você tornar a sua voz um pouco mais feminina. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Também gostaria que você me seguisse lá no Instagram, praticamente inofensiva _, porque eu tô postando várias coisas bem legais relacionadas ao nosso universo LGBT+, e também compartilho um pouco da minha vida pessoal. Então, pessoal, a voz é um assunto que eu considero super importante. Por quê? Porque é através dela que a gente é capaz de se expressar abertamente. E a própria transição tem muito a ver com isso, com a capacidade da gente colocar para fora quem a gente é, para finalmente as pessoas conseguirem nos enxergar. E a voz, ela tem um papel importante nisso, porque é através dela que a gente vai passar as ideias que a gente acredita, que a gente vai poder entrar num debate, que a gente vai poder realmente falar com as pessoas. Mas então, é muito normal que tu pesquise aqui no YouTube sobre como foi o processo de mudança de voz de mulheres trans. E a maior parte delas, ou pelo menos uma boa parte delas, simplesmente fala que a voz delas sempre foi feminina, ou que elas não precisaram forçar a voz, ou que elas não tiveram nenhum trabalho com a voz. Então isso realmente é maravilhoso para essas pessoas, eu fico super feliz por elas, mas nem todos os casos são assim. E muitas de nós nascemos e, para nos enquadrar na sociedade, a gente fez uso de uma voz mais grave, ou seja, aquela voz mais tradicionalmente masculina. Eu fui uma dessas pessoas. No caso, eu realizei a minha transição de gênero aos 26 anos de idade. Então, até os 25 anos, eu ainda vivia, sendo percebida como um menino pelas pessoas. E nessa vivência eu realmente forçava a voz para ficar coerente, digamos, com aquela aparência, e era uma voz masculina. Inclusive, várias pessoas elogiavam a minha voz, porque era uma voz assim profunda. Era uma voz realmente que tinha uma presença muito proveniente dessa questão da gravidade. Então, assim, eu posso dizer abertamente que a minha voz, ela transicionou por conta própria, no sentido de que ela teve várias fases, de que não foi da noite para o dia, e que sim, realmente foi difícil. Mas hoje eu posso dizer que estou bem contente com a minha voz. Então eu vou compartilhar algumas técnicas, algumas coisas que eu aprendi e que talvez possa ajudar vocês que estão nesse processo. Naturalmente, esse processo é diferente com os homens trans e as mulheres trans, por um simples motivo: os homens trans mudam a voz através do uso da testosterona. As mulheres trans, elas não mudam a voz através do uso dos hormônios femininos e do bloqueador de testosterona. Por que isso acontece? Porque as cordas vocais, elas se alteram no sentido de se tornar mais grave, mas elas não voltam atrás. É por esse motivo que é normal, por exemplo, que o homem trans ele ficou com a voz mais grossa. Se ele decidir destransicionar ou alguma coisa nesse sentido, a voz dele vai permanecer grossa. E é por isso que nós, mulheres trans, que desenvolvemos essa voz mais grossa, não podemos, assim como os homens trans, voltar atrás. Então a gente tem que passar por algum processo mais físico e mais técnico, que não dependa de hormônios nem de medicamentos, para a gente ter a voz que a gente se sente confortável. O outro ponto que eu acho que é importante a gente conversar, antes de eu dar essas técnicas, é a questão de estereótipo de gênero no que diz respeito à voz. O que eu quero dizer com isso é que existe esse estereótipo, claro que ele tem um embasamento biológico, sim, que é a questão da voz masculina e da voz feminina. Mas vale deixar claro que existem mulheres cis com a voz mais grossa, assim como existem homens cis com a voz mais fina. O que isso quer dizer? Que não é necessariamente uma obrigação sua, como pessoa trans, querer uma voz diferente.
O mais importante é que tu se sinta à vontade para falar. Eu já conheci mulheres trans que não fizeram a mínima questão de deixar a sua voz mais fina, assim como eu já conheci homens trans que nunca se esforçaram conscientemente para mudar a sua voz. Eles simplesmente deixaram rolar e se sentiram bem dessa forma. Então você não precisa pensar na voz somente como uma questão para se enquadrar. É importante que tu pense nela como uma forma de representar a pessoa que tu realmente é, a pessoa que tu se sente por dentro e o mais importante, que tu se sinta confortável em usar ela. Então, muitas pessoas me perguntam se eu fiz um trabalho com uma fonoaudióloga e a resposta é não. Gente, eu nunca fui numa fonoaudióloga. Eu não sei exatamente o que ela ensina ou as técnicas que ela passa. Então eu vou falar sobre o meu processo de passar de uma voz completamente masculina até para minha voz atual, que é a que vocês estão ouvindo aí. Então, o que aconteceu é que eu comecei a parar para analisar a diferença entre a voz das mulheres cis e a voz dos homens cis. E eu percebi uma coisa muito interessante, que a voz do homem cis, ela tende a ser direcionada da garganta para cima. Ou seja, parece que a fonte da voz é o peito ou logo ali abaixo da garganta. E geralmente é essa característica que torna a voz do homem cis mais grave. Agora, entre as mulheres, eu percebi que a origem da voz é na cabeça, ou seja, ela parece que vem de trás do nariz. Mas não no nariz, veja bem. Não é aquela voz nasalada que parece que tu está imitando um ratinho. Não, é uma voz que parece que vem realmente da cabeça e que se abre, se expande e naturalmente ela sai de forma mais feminina e não necessariamente mais fina. E veja bem, eu não sou especialista nesse assunto, então eu não estou usando termos técnicos, tá? Eu estou simplesmente explicando como que funcionou para mim. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a praticar para minha voz parar de ter a sua origem na garganta e começar aos poucos a vir da cabeça. Existe todo um processo psicológico nisso. Lá no começo, a gente tem vergonha de falar com uma voz diferente. Porque imagina, é como se você saísse pela rua forçando uma voz, digamos, de um personagem de desenho animado. É natural que tu se sinta, de certa forma, uma pessoa um pouco ridícula por estar fazendo isso. Só que uma coisa que eu percebi é que essa voz, que ela vai se soltando, ela vai tendo uma nova direção, ela é tão natural quanto a outra. Tanto que hoje em dia eu nem consigo mais fazer a voz antiga, porque essa voz que vocês estão ouvindo no vídeo é a minha nova voz. E é a minha voz natural. Então não tem nada de Mickey Mouse. Tu não precisa ter medo de estar fazendo uma vozinha ridícula. O importante é que tu consiga se comunicar e se sentir à vontade com isso. Para mim, a voz chegar no nível que ela está hoje, foi um processo que demorou um ano e meio. Então não imagine que de um dia para o outro tua voz vai mudar completamente. É um processo e sim, tu tem que praticar. Se tu quer se sentir à vontade com uma voz diferente da que tu tá hoje, é natural que tu precise passar mais tempo com a voz nova. Se tu não se sente bem usando ela com pessoas da rua, pessoas desconhecidas, tenta usar ela com os teus amigos, explica para eles essa situação, explica de repente para tua família, se tu sentir necessidade. Se tu não sentir, simplesmente vai deixando rolar, que uma hora as pessoas vão se acostumar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tenho grandes dicas técnicas para dar, eu simplesmente compartilhei o meu processo com vocês, já que vocês me pedem bastante. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, praticamente inofensiva _. Um beijão e até a próxima!